Olá, meu nome é Araújo, sou instrutor técnico da Tigre e vamos iniciar hoje o curso de esgoto. A qualidade de vida das pessoas depende da qualidade da infraestrutura disponível onde elas vivem. Por isso, a Tigre desenvolve sistemas inéditos, eficientes e duráveis para prédios residenciais e comerciais e para a infraestrutura urbana, como as modernas soluções para a coleta e condução de esgotos. Nesse curso, veremos a função do sistema de esgoto, os ambientes interno e externo, o dimensionamento e manutenção e reparos para esse sistema. No módulo de hoje, iniciaremos com as informações sobre a função do sistema de esgoto. Vamos lá? Você sabe qual é a função do sistema de esgoto? Segundo a NBR 8160, todas as instalações de esgoto sanitário devem permitir a coleta e afastamento dos esgotos domésticos, encaminhando-os a uma rede pública ou, na falta desta, a um sistema particular de tratamento. Vamos ver como isso funciona? Os objetivos sanitários de um sistema são: rápido escoamento dos efluentes, impedir a passagem de gases e insetos e evitar a poluição da água potável e a prevenção de doenças. Já os objetivos sociais de um sistema são: controle de estética do ambiente, melhoria do conforto e bem-estar, preservação do meio ambiente, lazer nas áreas preservadas, no caso de rios e lagos. Temos também os objetivos econômicos, que são eles: preservação de recursos naturais, redução dos gastos públicos com saúde. O esgoto ou águas residuárias são os despejos líquidos de casas, edifícios, estabelecimentos comerciais, instituições e indústrias. Podemos dividi-los conforme o tipo de efluente. Veja na figura onde demonstra esses tipos. Os componentes de um sistema de esgoto são definidos conforme a quantidade de líquido escoado, número de pessoas, custos, tipo de efluentes, solo, entre outros. Daremos aqui maior atenção aos efluentes de esgoto doméstico e nas soluções Tigre para instalações prediais de esgoto sanitário. Vocês podem observar nessa figura, onde resumimos de forma clara as possibilidades existentes quanto ao encaminhamento dos esgotos domésticos, águas imundas e servidas. Como podemos ver na figura anterior, os esgotos podem ser levados ao seu destino final, com ou sem transporte hídrico, ou seja, utilizando água para o transporte dos dejetos. O transporte hídrico é usado em locais onde há abastecimento de água em quantidade suficiente para isso. Onde não é possível o transporte hídrico, é utilizado normalmente a fossa negra ou fossa seca. O que é uma fossa negra? É um sistema que, por estar situado a menos de 1,5 m do lençol subterrâneo, causa a poluição do mesmo. Sua instalação é considerada crime ambiental desde o ano de 1996. Já na fossa seca, o fundo da fossa se localiza a uma altura superior a 1,5 m do lençol freático. Não é permitida a instalação em área urbana. Distâncias de instalação mínimas: 15 metros de fonte de água, no caso seria o poço, e 10 metros de residências. Vamos ver agora como funcionam as formas de encaminhamento dos esgotos domésticos com transporte hídrico? O sistema individual é aquele onde cada uma das casas das cidades possui o seu próprio sistema de coleta, afastamento e tratamento dos esgotos domésticos. Nesse sistema, os esgotos são encaminhados a uma fossa séptica, que é uma espécie de caixa que recebe todo o esgoto doméstico, onde existe a ação de bactérias chamadas anaeróbias. São micro-organismos que vivem em ambientes onde o ar não circula. Essas bactérias transformam parte da matéria orgânica sólida em gases. Durante o processo, depositam-se no fundo da fossa as partículas sólidas que formam o lodo. Na superfície do líquido também se forma uma camada de crosta ou espuma, que contribui para evitar a circulação do ar, facilitando a ação das bactérias. Você sabe como funciona uma fossa séptica?
Uma fossa séptica com 1.500 litros de capacidade está apta a atender uma residência de até 7 pessoas, prevendo-se a sua limpeza a cada 2 anos. Não é recomendável a instalação de uma fossa com capacidade menor que 1.250 litros. O material que permanece diluído no líquido do esgoto segue pela tubulação até ser distribuído no terreno por um dos seguintes sistemas: sumidouro ou poço absorvente, irrigação subsuperficial, trincheiras filtrantes. Vamos ver como funciona cada um desses sistemas? Sumidouro ou poço absorvente. Ainda muito utilizado no Brasil, trata-se de um buraco aberto no solo cujas dimensões variam de acordo com a quantidade de esgoto eliminada e com a porosidade do solo. O fundo do poço deve estar a 1,5 metros acima do lençol d'água para evitar a poluição da água subterrânea. Para evitar desmoronamentos, as paredes laterais são feitas em alvenaria, utilizando tijolos em crivo que são juntas abertas para permitir a infiltração no terreno. Irrigação subsuperficial. É a forma utilizada quando o lençol subterrâneo está muito próximo da superfície do solo. É composto basicamente por tubos de drenagem que permanecem enterrados, com um certo espaçamento entre si, conforme vocês podem observar nessa imagem. Para sua construção, podem ser utilizados tubos de PVC rígidos para drenagem de diâmetro 100 mm, instalados no fundo das valas. A declividade dos tubos enterrados deve ser entre 0,25% e 0,5%. Por exemplo, se eu tenho uma linha com 10 metros de comprimento e quero uma declividade de 0,5%, teremos o seguinte valor de declividade: 10 vezes 0,5 dividido por 100, que é igual a 0,05 metros, ou seja, 5 centímetros. O afastamento mínimo recomendado entre as valas é de 1 metro e o comprimento das linhas não deverá ser maior do que 30 metros. Um critério aproximado para se dimensionar esse tipo de sistema é o estimado comprimento total da linha em função do tipo de solo do local onde será instalado o sistema e do número total de pessoas a utilizarem a habitação considerada. Trincheiras filtrantes. Esse sistema é utilizado quando o solo local não consegue absorver o esgoto através dos 2 sistemas anteriores. É formado por 2 linhas de tubulação, uma sobre a outra, com uma camada de areia entre elas. A linha superior faz a irrigação e a inferior a coleta. Quando o esgoto passa por esta camada de areia, praticamente eliminam-se as bactérias existentes, permitindo o lançamento posterior em um curso d'água. Quanto maior a camada de areia e mais fino o grão de areia, que seria a granulometria, melhor será a filtragem. Para a construção, podem ser utilizados tubos de PVC rígidos para drenagem, de diâmetro 100 mm, dispostos conforme a figura que você está vendo. A declividade dos tubos enterrados é entre 0,25% e 0,3%. Por exemplo, se tem uma linha com 10 metros de comprimento e quer uma declividade de 0,2%, teremos o seguinte valor de declividade: 10 vezes 0,2 dividido por 100, que é igual a 0,02 metros, ou seja, 2 centímetros. As valas deverão ter uma profundidade de 1,20 m a 1,5 m, com largura de 0,50 metros. A extensão mínima das linhas deverá ser de 6 metros por pessoa. Não é recomendado menos de 2 valas para atender uma fossa séptica. Por exemplo, em uma residência com 4 pessoas, teremos um sistema com 4 linhas de 6 metros cada uma. A outra solução adotada para a coleta, afastamento e tratamento do esgoto com transporte hídrico é o sistema coletivo. É o mais recomendado por não despejar no solo qualquer tipo de resíduo de esgoto, visto que é coletado diretamente por uma rede de tubulações que o encaminha para um adequado tratamento.
Os esgotos das casas e comércios em geral são encaminhados pelo coletor predial até uma rede coletora chamada de coletor público. Este passa pelas ruas da cidade enterrado, encaminhando-se até um local onde se efetua o tratamento do esgoto. Estação de tratamento de esgoto. A água que vem dos rios passa pela ETA, que é a Estação de Tratamento de Água, e chega até as nossas casas. Cada 1 metro cúbico de água que chega gera automaticamente 1 metro cúbico de esgoto. Este esgoto vai para a rede coletora pública, a qual destinará até a estação de tratamento de esgoto. Neste local existem as bactérias aeróbias, que precisam de oxigênio para sobreviverem, que tratam o esgoto e o mesmo é lançado no rio próximo ou na orla marítima, pois está devidamente tratado. A Tigre desenvolve sistemas que visam coletar e conduzir a um destino adequado os efluentes de esgotos com garantia de segurança e perfeito funcionamento. Os produtos Tigre para esgotos são eficientes e duráveis e podem ser aplicados em prédios residenciais, comerciais e infraestrutura urbana, com as modernas soluções para a coleta e condução de esgotos. Possui uma linha completa de tubos e conexões, solução para todos os projetos. Material leve, proporcionando facilidade de transporte, estocagem e manuseio. Junta elástica ou soldável adesivada, proporcionando facilidade de instalação. A linha de esgoto Tigre é disponível na versão série normal e série reforçada. Viram como funciona um sistema de esgoto? Investimento em saneamento é sinônimo de prevenção a problemas de saúde e respeito ao meio ambiente. Saneamento básico é a condição mínima e indispensável para chegarmos ao sonhado desenvolvimento sustentável. No próximo módulo, vocês conhecerão as soluções Tigre para o sistema de esgoto. Não percam! Façam agora a avaliação de aprendizagem e mostrem o quanto aprenderam. Até lá!